E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje o papo é sobre uma das maiores e talvez mais silenciosas revoluções que estão acontecendo agora no mundo da tecnologia, a tal da IA local. E olha, se você curte esse tipo de análise mais a fundo, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nada do que a gente prepara. A grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje é essa aqui. Será que uma IA realmente poderosa precisa obrigatoriamente morar na nuvem? Porque por muito tempo a resposta parecia óbvia, né? Um sim bem grande. Mas, acredite, o jogo virou e virou de um jeito bem fundamental. E vamos direto ao ponto. Por anos, a gente se acostumou com a ideia de que usar IA generativa era sinônimo de usar uma API paga na nuvem. Isso criou, claro, uma dependência gigante de poucas empresas. O resultado, a gente tinha que lidar com custo, com lentidão e principalmente com questões de privacidade. Eram as regras do jogo. Só que esse jogo tá virando. Olha só essa linha do tempo, ela deixa tudo bem claro. A gente veio de um passado onde as APIs na nuvem eram basicamente a única opção que tínhamos. Ponto. Agora, no presente, estamos vendo a convergência de três forças gigantescas que estão criando um paradigma totalmente novo. E o futuro? Bom, o futuro é sobre escolha. Uma escolha estratégica entre a conveniência que a nuvem oferece e o controle total que a gente ganha rodando tudo localmente. Mas que forças são essas, afinal? Bom, são três. A primeira, o surgimento de modelos open source que são absurdamente poderosos. Estamos falando de Llama 3, Mistral, modelos que hoje batem de frente com os proprietários. A segunda força, o hardware. As GPUs, as placas de vídeo que temos em casa, ficaram potentes e acessíveis o suficiente para rodar esses monstros. E a terceira, que talvez seja mais importante, uma necessidade estratégica, uma consciência que despertou sobre a importância de ter soberania sobre os nossos dados. Privacidade virou palavra de ordem. Claro, essa mudança toda não acontece do nada, né? Ela está sendo empurrada, acelerada por algumas ferramentas que são verdadeiros catalisadores. E hoje a gente vai focar nas duas principais, o Ollama e o LM Studio. São eles que estão, na prática, tornando a IA local uma realidade para todo mundo. E o legal é que essas duas ferramentas representam filosofias completamente diferentes, quase opostas. Pensa assim, ó, o Ollama é tipo o Docker para IA. É uma ferramenta mais de infraestrutura, leve, focada em desenvolvedores, em quem quer automatizar e integrar as coisas. Já o LM Studio é o oposto. É um aplicativo tudo em um, com interface gráfica, um verdadeiro playground de IA feito para ser super fácil de usar, plug and play mesmo. Essa tabela aqui resume bem o confronto. Olha só, de um lado o Ollama, interface de linha de comando super focada em automação, licença open source, é a cara dos desenvolvedores do pessoal de DevOps. Do outro, o LM Studio, interface gráfica, super fácil de usar, mais para iniciantes e pesquisadores que só querem testar os modelos sem dor de cabeça. No final, a escolha depende totalmente do que se quer fazer. Falando em colocar projetos para rodar, antes da gente entrar de cabeça no dilema estratégico entre local e nuvem, uma dica rápida. Se você está pensando em criar uma aplicação, um site, qualquer coisa que precise de uma hospedagem de sites robusta e confiável, dá uma olhada na Hostinger. Eles têm os planos sensacionais. E o melhor de tudo, usando o nosso link aqui na descrição ou apontando a câmera para o QR Code que está na tela, você garante 20% de desconto. É um jeito excelente de ter um serviço de ponta e ainda dar uma força para o nosso canal, beleza? Então vamos voltar para a grande questão estratégica. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar, perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano, até suporte 24/7 em português. E o melhor de tudo, você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Porque, no fundo, escolher a ferramenta é só o primeiro passo. A decisão de verdade, a que pega, é estratégica. É um verdadeiro dilema entre o controle absoluto de rodar tudo localmente e a conveniência que a nuvem oferece. É sobre ter ou não soberania sobre a sua IA. Então, vamos analisar os argumentos a favor de rodar tudo em casa, localmente. O primeiro, e talvez o maior de todos, privacidade absoluta. Seus dados, suas informações, nada sai da sua infraestrutura. Ponto final. Depois, tem o controle de custos. Você troca aquela mensalidade, aquela conta de API que não para de crescer por um custo único de hardware. E tem mais, hein? Latência baixíssima, com respostas quase instantâneas, a capacidade de rodar tudo offline sem internet e a possibilidade de uma customização muito, mas muito mais profunda, treinando os modelos com seus próprios dados. Mas nem tudo são flores, claro.
existem desafios bem grandes. Primeiro, o custo inicial do hardware pode ser salgado, é um investimento. Segundo, tem a complexidade técnica, não é só ligar na tomada, exige conhecimento para configurar e manter tudo rodando. A escalabilidade também é um ponto. Para escalar, você precisa comprar mais hardware, não tem mágica. E por fim, um fato. Os modelos mais novos, o estado da arte, geralmente aparecem primeiro na nuvem. É uma balança, um equilíbrio de forças. Tá, mas e na prática? É viável mesmo rodar uma IA de ponta na sua máquina? Vamos deixar a teoria de lado um pouco e olhar para os números. Vamos falar de hardware, de grana e de performance. E se tem um número que eu quero que vocês guardem dessa conversa toda, é este aqui, 24 GB. 24, essa quantidade de VRM, a memória da placa de vídeo, que é considerada o ponto mágico, o ideal para rodar os modelos mais populares e parrudos de hoje, tipo um Llama 3 de 70 bilhões de parâmetros com uma performance boa. Essa tabela aqui funciona como um guia prático. Se a ideia é só experimentar, brincar com modelos menores, uma GPU com 12 GB, tipo uma RTX 360, já dá conta do recado. Se o negócio é desenvolvimento profissional, aí já vale pular para uma de 16 GB. Agora, se a meta é rodar os gigantes de 70 bilhões de parâmetros para ter aquele raciocínio avançado, aí não tem jeito. Os 24 GB de uma RTX 4090 são o caminho. E agora a parte que dói no bolso ou que alivia. Olha só essa comparação econômica. Para uma aplicação com muito uso, muito volume, o custo de uma API na nuvem pode bater $84 mil em um ano. Agora compara isso com o custo de comprar o hardware, uma vez só, uns $3.500. A conta é simples. Para quem usa muito, o investimento no hardware se paga em menos de um mês. É brutal a diferença. E a performance? Como fica? Olha, o GPT-4o na nuvem ainda leva uma pequena vantagem em conhecimento geral, é fato. Mas o Llama 3 de 70B rodando localmente é super competitivo, especialmente em tarefas valiosas, como gerar código. Agora, o ponto que realmente impressiona é a velocidade. Rodando local, a gente está falando de ser quase 8 vezes mais rápido. Isso muda completamente a experiência de usar uma aplicação, torna tudo muito mais fluido e interativo. Então a gente chega na conclusão, e ela não é um ou outro. O futuro não é uma escolha binária. O futuro é híbrido. A pergunta inteligente a se fazer não é local ou nuvem, mas sim quando e onde usar cada um. E esse fluxograma aqui deixa essa ideia de futuro híbrido bem prática. Pensa nisso como uma orquestração inteligente. A chave é sempre analisar a tarefa. Os dados são sensíveis? Nem pensa duas vezes, processa localmente. Precisa do máximo de performance que existe no mundo, o estado da arte, aí você vai para uma API na nuvem. A tarefa tem um volume gigante e o custo é um problema? Local. Precisa de resposta rápida ou de rodar offline? Local de novo. E se for só um protótipo para testar uma ideia? Começa na nuvem, que é mais rápido e fácil. No final das contas, o que essa revolução da IA local está trazendo para a mesa é uma coisa muito poderosa, a liberdade de escolha. Ela não vem para acabar com a nuvem, de jeito nenhum. Ela vem para criar um contrapeso estratégico. Ela devolve o controle e o poder de negociação para a mão dos desenvolvedores e das empresas. E isso me leva a uma frase que para mim resume tudo perfeitamente. Isso não é o fim da dependência, mas sim o começo da autonomia estratégica. Ter a capacidade de escolher onde, como e quando rodar sua IA, essa é a verdadeira virada de chave. Bom, pessoal, espero que essa análise tenha ajudado a clarear as ideias. Se vocês curtiram, já sabem, aquele like ajuda demais. Se inscrevam para não perder as próximas e a gente se vê em breve. Valeu!